Olha só, gente, que curioso. Você sabia que quem anda de bicicleta está menos exposto à poluição do ar em relação a quem está dentro de um carro? Pois é, a gente mostra o estudo que foi feito pela USP. Além disso, você vai ver agora por que é tão importante falar sobre a poluição. Hoje é o Dia Mundial de Combate à Poluição. Em todo o estado de São Paulo, cerca de 11.200 pessoas morrem todos os anos por problemas de saúde agravados pela alta quantidade de poluentes na atmosfera. José Mário usa a bicicleta como meio de transporte de 5 a 6 dias por semana. Ele conta que se preocupa com a poluição ao pedalar. Você pega alguns corredores um pouco mais movimentados, como a Faria Lima, ou, sei lá, a Consolação, você sente a diferença de quando você anda dentro de um bairro. Isso sinceramente, dá para sentir um pouco a diferença do excesso de poluição. Um estudo da Universidade de São Paulo mostra que os ciclistas respiram um ar 17% menos poluído do que as pessoas que estão dentro dos carros, mesmo em vias de muito movimento. Zinaldo é motorista e ele respira poluição todo dia. Ele diz que o resultado da pesquisa não o surpreende. Eu acho horrível, mas eu acho que é isso mesmo, porque aqui dentro fica preso, né, o ar. O ar que fica aqui dentro, aí fora fica mais circulando, né? A pesquisa mediu a concentração de material particulado, ou seja, a poeira preta e fina que entra no pulmão. Segundo os resultados, no carro, a pessoa fica exposta a 127 microgramas por metro cúbico de poluição. Já na bicicleta, a exposição cai para 105 microgramas por metro cúbico. Portanto, uma diferença de 17% entre andar de bicicleta e de carro, desde que a bike esteja numa área arborizada. Segundo médicos da Universidade de São Paulo, o estudo mostra que não adianta nada ficar em casa com a janela fechada, achando que não vai entrar a poluição. Ela entra de qualquer jeito e o melhor é abrir a janela para o ar circular. E sobre a poluição, o repórter São Paulo foi até os Estados Unidos via Skype para uma entrevista exclusiva com um dos maiores pesquisadores do mundo em mudanças climáticas. O professor Paulo Artacho, do Departamento de Física da USP, está na Universidade de Harvard, onde coordena pelo Brasil o estudo sobre o impacto da poluição de Manaus na floresta amazônica. Eu conversei com ele agora há pouco. Nas grandes cidades brasileiras, a população está respirando um ar de muito má qualidade. Em particular, em São Paulo, por exemplo, com 7 milhões de veículos na rua, não há qualidade do ar que consiga sobreviver e não há pulmão de pessoas que consiga sobreviver a níveis tão elevados de poluição do ar como nós temos nas principais cidades brasileiras. E tem solução para essa questão. Ela não é difícil, ela não custa caro, mas precisa haver vontade política para resolver a questão da poluição do ar nos grandes centros urbanos brasileiros. Passa por onde a solução? Nós precisamos ter transporte público de qualidade para a população, com ônibus em corredores com alta velocidade, com um sistema de metrô adequado, com um sistema de metrô que atenda às necessidades da população. São coisas muito simples do ponto de vista de transporte público. Do ponto de vista de transporte individual, é basicamente desestimular o uso do carro nas grandes cidades e os carros que tiverem que ser utilizados têm que ser muito menos poluentes do que os automóveis de hoje. Então, veículos híbridos, veículos elétricos e veículos com muito maior eficiência do que temos hoje. Este conjunto de medidas poderia resolver definitivamente a questão da poluição do ar nos grandes centros urbanos no Brasil. Há vontade política para isso? Infelizmente, os governos estaduais e os governos municipais, que são quem tem o poder sobre essa questão, são dominados ou por empresas de ônibus, né, por proprietários de empresas de ônibus, que tentam obter o maior lucro no menor espaço de tempo possível e não ligando para detrimento da saúde da população. Isso, infelizmente, é uma realidade Brasil afora, não só em São Paulo, mas em todos os cantos do Brasil. Sem querer ser catastrófica, a gente já comprometeu o futuro do planeta ou ainda dá tempo de salvá-lo? Olha, nós ainda não comprometemos completamente nosso planeta, embora, obviamente, os 20%, por exemplo, que destruímos da floresta amazônica, possivelmente jamais vai se recuperar, e se recuperar parcialmente, isso pode demorar alguns séculos.
Então, nós temos que caminhar na direção do desenvolvimento sustentável, tratando os recursos naturais do nosso planeta de maneira muito mais inteligente e de maneira muito mais esperta do que nós estamos fazendo hoje. Sem dúvida nenhuma, a eleição do Trump, que foi financiado pela indústria do carvão e pelos setores mais atrasados da economia dos Estados Unidos, foi um revés muito importante para o planeta. Não há como negar isso, né? É um passo para trás muito importante, porque os interesses que o Trump está defendendo são os interesses de uma indústria do século passado, de uma indústria ultrapassada que só está tentando sobreviver. O futuro da indústria é a indústria limpa. O futuro da geração de energia é energia eólica, é energia solar, é energia geotérmica, energias que são produzidas sem emissão de gás de efeito estufa. Felizmente, a maior parte dos países do nosso planeta não está seguindo o exemplo do Trump, e todos eles confirmam que vão reduzir as suas emissões, inclusive a China, inclusive a Índia, e com isso tornar mais provável que nós possamos ter um clima estável no futuro do nosso planeta. De outro modo, nós podemos ter sérias dificuldades com uma temperatura 4, 5 ou 6 graus em média mais alta do que hoje, e um aumento muito grande da incidência de furacões, eventos climáticos extremos, como inundações e assim por diante. Então, o futuro pode não ser nada amistoso para nós e para os demais habitantes desse planeta, e nós temos que evitar esse cenário com a maior intensidade possível. Professor, obrigada pela participação, bom retorno para o senhor. O senhor volta 27 de agosto, já está convidado para vir bater um papo com a gente ao vivo e a cores aqui no nosso estúdio do Repórter São Paulo. Podemos esperá-lo? Sem dúvida nenhuma, é sempre um prazer conversar com vocês e com seus telespectadores.